Salve, salve, guys! Estamos aqui de volta no Kerbal Space Program e dessa vez eu tenho um projeto muito especial para estar apresentando para vocês. Na verdade, eu tenho dois projetos que eu tenho planejado há bastante tempo. O primeiro deles é uma estação espacial. Eu quero colocar um laboratório em órbita de Kerbin, pensando no futuro dessa série. O laboratório em órbita vai ajudar a gente a conseguir mais ciência, né? E no futuro, quando houver uma nova expansão dessa série, porque minha pretensão é colocar alguns mods, e isso vai acarretar em necessidade de mais ciência, pelo que eu vi. Então, ter uma estação espacial não é só por querer ter, não é só pelo desafio, é também pela funcionalidade dela. E essa estação espacial, que vai estar nos ajudando, né, a coletar mais ciência, ela tem que ser montada em órbita. Eu até poderia, sim, lançar ela completa, mas cá entre nós, isso é muito ridículo. Vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Para isso, eu também criei um segundo projeto, que é o ônibus espacial Strength. Ele é único, ele não vai ter uma linha de vários ônibus espaciais, assim como a NASA tem, né? Que foi o Columbia, o Challenger, o Atlantis, etc. Aqui no KSP vai ter só um, mas ele é o começo da nossa base espacial aqui ao redor de Kerbin. A gente nos últimos episódios tem ido muito para fora do planeta, mas tá na hora de voltar os nossos olhos um pouco para casa. E sem mais enrolação aqui na tela inicial, vamos estar dando começo a esse projeto. A primeira parte da construção do ônibus espacial Strength foi a montagem e o primeiro teste dele. Na parte da montagem, eu tinha colocado as peças MK3, são essas aqui que se assemelham ao ônibus espacial da vida real, duas asas grandes, duas asas um pouco menores na frente, e o RCS dele, que é os controles que ele teria lá em órbita, junto com as rodas de reação, são esses motorizinhos aqui, chamado de Vernor. Os motores Vernor, em resumo, eles usam o próprio combustível líquido e oxidante da nave. Eles não usam monopropelente. Então eles são um pouco mais gastões, mas eles também são mais poderosos que o RCS comum. Como o ônibus espacial ele é um pouco pesado, no caso o primeiro Strength, né, o primeiro modelo do Strength, tinha 43 toneladas, mover ele só com rodas de reação era complicado e só o RCS também gastava muito monopropelente e não conseguia mover ele tão bem. Mas isso foi em cálculos, porque o primeiro Strength nunca foi para órbita. Ele só teve o teste dele na atmosfera de Kerbin. Como eu não sabia do comportamento de voo do Strength até dado momento, eu tive que fazer ele voar primeiro. Como o Strength não tinha capacidade de voar sozinho, eu tinha que fazer alguma coisa voar por ele. Foi aí então que os engenheiros do Kerbal Space Center desenvolveram para mim esse drone. Ele é o Goliath. Ele é um drone cargueiro, mais especificamente um avião cargueiro, né? Que tem 6 motores Goliath. E ele sozinho é capaz de levantar mais ou menos umas 70 a 90 toneladas de carga. O Goliath também foi testado sozinho e posteriormente foi acoplado o Strength nas costas dele. E foi dessa forma que a primeira versão do Strength foi testada. E bem, eu não quero só ficar falando sobre os testes do Strength. Eu quero que vocês acompanhem na prática como que foi. Então fiquem com o registro de como foram os testes feitos no Strength.
E bem, isso conclui toda a primeira parte do programa do ônibus espacial Strength. Mas ainda há muita coisa a ser feita até a gente conseguir botar ele na órbita. Bem, após os testes na primeira versão do Strength, algumas coisas tiveram que ser alteradas. Um pouco do perfil da asa, um pouco dos motores orbitais dele. Muitas coisas que eu fui testando, eu tive que ir trocando ao longo do tempo. Então, um novo projeto surgiu, e esse é o Strength V2. Em resumo, o que mudou do Strength V1 pro V2 foi que as asas agora não são mais inclinadas em V, elas são asas retas, e os tanques de combustível onde ficam os motores orbitais também foram trocados. As posições dos motores Vernor também foram mudadas, e o perfil do trem de pouso também foi um pouco alterado. Em resumo, essas foram as maiores mudanças que tivemos. E depois disso, estava na hora de construir o foguete que iria levar o Strength para a órbita. Bem, o foguete que vai levar o Strength à órbita é bem simples. Ele constitui em 2 boosters gigantes, os maiores que a gente tem acesso, chamado de Clydesdale, e também um tanque de combustível auxiliar para o próprio Strength. Somente os boosters não seriam o suficiente para nos colocar em órbita por 2 motivos: falta de combustível e também o centro de empuxo contra o centro de massa. Como vocês podem ver, um ônibus espacial não tem o centro de empuxo diretamente alinhado com o centro de massa, e isso acarreta em muitos problemas mesmo. Principalmente porque o ônibus espacial também tem asas. E obviamente o centro de aerodinâmica também está totalmente errado. Então, no meio dessa maçaroca de forças aerodinâmicas e forças de empuxo completamente errôneas, o ônibus espacial tem uma solução relativamente simples. E essa solução consiste em motores auxiliares, que são esses aqui, chamados de Vector, que são muito potentes e têm um ângulo de vetoração muito alto. Eu não sei exatamente qual que é o ângulo, acho que são 10 graus e meio de vetoração ou 15 graus, mas de qualquer forma eles conseguem inclinar muito e isso ajuda bastante a manter o ônibus espacial estável. Outra coisa também é que, para quem está atento, eles não estão retos no ônibus espacial, eles estão inclinados, porque eles devem apontar o melhor possível para o centro de massa. Com os boosters e os motores Vector ligados ao mesmo tempo, toda essa mudança do centro de empuxo consegue fazer com que o torque não seja tão alto assim. E o ônibus espacial dessa forma fica controlável. Ele ainda é uma nave muito instável e bem difícil de voar, porém é uma das melhores máquinas que fazemos para poder ter esse tipo de missão. Porque ele voa como um foguete indo para a órbita e desce como se fosse um avião. Então, o custo de operação dele é fácil de ser abatido, ele é reutilizável e pode ser utilizado em inúmeras missões. E apesar de toda essa complexidade de engenharia, ainda assim é uma maravilha. Além de ser lindo, o ônibus espacial é fantástico. Mostra o quanto o ser humano é inteligente e o quão longe a gente chegou na navegação aeroespacial. Mas chega de comentar sobre o Strength em si. Vamos comentar agora sobre o outro projeto que eu falei. E essa é a Estação Espacial Andrômeda. Ela vai ser uma estação espacial grande, com vários módulos customizados. E o próprio Strength vai estar colocando em órbita e ajudando a se acoplar. E o primeiro módulo da Andrômeda vai ser, obviamente, o Laboratório de Ciências. Posteriormente, haverão também os motores da estação espacial para poder fazer as manobras caso a gente precise, e também a parte de energia, a parte de vivência da tripulação, para eles não ficarem confinados no espaço muito pequeno, né? Claro, tudo visando a preparação para o futuro da série, com a expansão. E bem, com todo o projeto já pronto e apresentado a vocês, tá na hora de a gente lançar esse foguete agora.
agora é um dos momentos mais importantes da órbita do Strength, e é a separação do tanque principal e ligar os motores orbitais dele. Então desligaremos os Vector, ligaremos os motores orbitais e apertaremos a barra de espaço para poder separar o tanque laranja. E agora ligaremos os motores orbitais. E agora, numa órbita de 100 km, vamos estar iniciando o projeto Andrômeda. Bem, por enquanto Andrômeda não tem nenhum cientista e, na verdade, não tem ninguém a bordo, né? Tá tudo sendo controlado remotamente pelo Kerbal Space Center. Porém, conforme mais missões do Strength venham à órbita e venham fazer a acoplagem e a montagem total da estação Andrômeda, vamos colocar cientistas aqui. Bem, não só cientistas, né? Colocaremos outros Kerbal também, como engenheiros e pilotos. E bem, a missão do Strength ainda não acabou. Não é aqui que a gente vai deixar ele. Nós temos que voltar para o centro espacial. E agora eu vou precisar colocar o HUD na tela. Vamos lá, quase chegando. Calma, tem que aumentar um pouquinho o ângulo de ataque. E acionar o freio e os paraquedas. Ah, nossa, eu errei um pouco a pista. Tá bom, tá bom. O que importa é voltar pro KSC. É, eu errei um pouquinho a pista, mas tá, não tem problema não. E bem, é isso aí, deixa eu acionar os freios, né, que eu esqueci. Eu falei que eu ia acionar os freios, mas eu acionei apenas os freios aerodinâmicos aqui da cauda. Bem, é isso. Essa foi a primeira missão de Strength. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como toda missão, a gente tem que chegar no final 1 hora. E é isso. Ainda haverão mais lançamentos do ônibus espacial Strength. E também haverá a construção da Estação Espacial Andrômeda. Porém, isso vai ser feito nos próximos vídeos. Te vejo lá.